A série Educomunicação Socioambiental em Pauta, do programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc, está no ar. Neste episódio 2, a experiência dos repórteres da floresta da rede Mocoronga na Bacia do Tapajós desde 1987. Uma iniciativa que já atingiu a fase adulta e recebe reconhecimento por ser uma experiência de educomunicação socioambiental bem-sucedida no bioma amazônico. Estamos falando da Rede Mocoronga de Comunicação Popular, criada pelo projeto Saúde e Alegria, que já capacitou e apoiou mais de 400 jovens em mais de 30 comunidades do oeste do estado, na região de Santarém, que são os repórteres da floresta. Entre as produções multimídia ao longo dos anos, mantém programas na Rádio Rural de Santarém aos domingos, das 10 às 11 horas, e o Alô Comunidade na Rádio Princesa FM e Rádio Rural AM, das 14 às 14h30, durante a semana. O projeto já recebeu reconhecimento internacional com a premiação Yeomans para conteúdos locais, organizado pela Global Knowledge Partnership e da Open Knowledge Network, entre outros. Para falar sobre essa experiência, neste segundo episódio, nós contamos com a presença do convidado Fábio Pena. Ele é coordenador de comunicação e educação do PSA e um autêntico mocorongo que está desde o início do projeto, quando ainda era criança e vivia em Cariacá, na região do Arapixuna, parte do projeto de assentamento agroextrativista Lago Grande, e o mídia ativista e mobilizador da juventude Walter Kumaruara, da aldeia Vista Alegre, que desde os 9 anos se integrou à Rede Mocoronga e em 2018 fundou o coletivo Jovem Tapajônico. Fábio, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc, nessa série que fala sobre educomunicação socioambiental em pauta. Bom, acho que todo mundo deve estar curioso, né? Então, a primeira pergunta que eu vou te dirigir é a seguinte: fale para nós o que significa mocorongo, né? Que às vezes as pessoas não entendem a compreensão correta, né, da palavra. Mocorongo é um apelido, né? Um nome que é dado para quem nasce aqui no município de Santarém. Mas ao longo do tempo, esse nome foi adquirido em outras regiões do país no sentido meio pejorativo, de pessoa boba, ou meio aproximado de caipira, né? E, na verdade, para a região aqui, mocorongo é uma pessoa do bem, acolhedora, mas que não é bobo. Então, e a gente, para falar um pouco disso e brincar até com isso, resolvemos colocar o nome do projeto de Rede Mocoronga. Bom, você já até deu uma introdução aqui para a minha próxima pergunta. Conta um pouquinho da história, né, de como é que foi a formação da rede, né, e como é que a sua vida, né, cruzou com essa iniciativa, já que você é da região. Eu nasci em uma comunidade chamada Carariacá, que fica às margens do Rio Amazonas, próximo de Santarém, da cidade de Santarém, mais ou menos 2 horas de viagem de barco. E, na época, o projeto Saúde e Alegria, que é uma ONG que atua há mais de 40 anos aqui na região do oeste, né, de Santarém também, passava por lá e desenvolvia alguns projetos nas comunidades da região, e foi ali que eu tive contato com as ações do projeto Saúde e Alegria e passei a participar, desde criança praticamente. Atividades lúdicas, de circo, e depois veio, com já adolescente, as atividades de comunicação popular, de engajamento dos jovens a partir do uso da comunicação. Então, foi assim que eu conheci a atividade da Rede Mocoronga e do Projeto Saúde e Alegria. E a concepção do projeto, né? Eu gostaria que você contasse para a gente, assim, o que motivou, né? Quais são as pessoas atendidas, né, dentro do projeto e que tipo de mídia, né, e de veículos, né, que vocês também, no caso, tocam nesse projeto. A ideia da Rede Mocoronga, ela, não começou comigo, né? As pessoas que idealizaram na época, do que eu lembro, era uma proposta mesmo de
integrar os jovens nos processos de desenvolvimento da sua comunidade, nas ações que o Saúde e Alegria implantava, a partir do uso da comunicação. No início, quando a equipe chegava na comunidade, sempre tinha uma curiosidade dos jovens, em maior parte, para saber como que ligava os equipamentos de som que o pessoal levava para montar o circo, para saber como que fotografava, que sempre tinha alguém indo junto fotografando, gravando, né? Então havia uma curiosidade ali. E na época o idealizador desse projeto, que é o Caetano Scanavino, que hoje é um dos coordenadores do Saúde e Alegria, começou a pensar, poxa, que tal fazer um trabalho com esses jovens, né, de produção de conteúdo, em que eles mesmos possam produzir suas informações, documentar o que está acontecendo na comunidade. Daí surgiu o embrião, vamos dizer assim, dessa rede de comunicação, e que um pouco depois foi sistematizado em um trabalho de formar jovens, capacitar, em termos de saber como produzir um vídeo, como fazer uma foto, como fazer uma reportagem, como escrever um jornal da sua comunidade. E a partir de um apoio do Unicef, mais ou menos em 95, isso se sistematizou de uma forma mais clara como um projeto de educomunicação. Na época não chamava educomunicação, era comunicação popular mesmo, com jovens, de engajamento dos jovens, de educação para a cidadania a partir da comunicação. Então, foi aí que surgiu a proposta da Rede Mocoronga, e os temas que o projeto sempre abordou foram de educação para a saúde, conhecimento sobre saúde, essencialmente, porque a organização, na época, trabalhava prioritariamente com essa área, mas também envolvia atividades de educação ambiental, de valorização da cultura e das expressões da comunidade. Isso era muito forte, valorizar os talentos da comunidade, os artistas, a música, e, fundamentalmente, um espaço de expressão dos jovens, para que os jovens pudessem se posicionar, se ver também, né, no vídeo, na imagem. A gente, ainda hoje, mas na época isso ainda era muito forte, a timidez dos jovens, né, e um pouco da baixa autoestima, por serem de comunidades rurais, de serem do interior. Então, muitas vezes o jovem não queria se reconhecer como um sujeito com sua própria cultura, com sua própria identidade, e o trabalho do projeto fazia muito isso, das pessoas poderem se reconhecer, se valorizar, ver a beleza que tem nas comunidades, tanto na parte ambiental, geográfica, mas também a cultura do povo, a cultura das pessoas daquele lugar. Então, essas são sempre foram as abordagens da Rede Mocoronga, e também um trabalho de mediação sociocultural, ou seja, como é que esses saberes, esses conhecimentos das comunidades também pudessem ser transmitidos para outras regiões do país, para que a Amazônia também pudesse ser representada, pudesse ser mostrada pelas pessoas que habitam a própria região. Assim como ainda é hoje, né? Isso não mudou muito, mas porque é um desafio amplo, a gente sempre tem uma realidade em que a Amazônia é muito falada pelos outros, é muito documentada por outros, por outras regiões, todo mundo tem interesse em falar da Amazônia, em entender os problemas da Amazônia, as suas riquezas, mas muitas vezes essas comunicações não levam em consideração a voz das próprias pessoas que estão na região. Então, ou as populações da região são, vamos dizer assim, o conteúdo, quando são, porque muitas vezes a Amazônia é muito tratada muito pela parte ambiental, da floresta, e pouco pelas pessoas, né? Mas quando são, muitas vezes são só o conteúdo, né? E não são, vamos dizer assim, as pessoas que estão, de fato, editando seus próprios vídeos, que estão publicando suas próprias informações. Isso é um desejo da população daqui, especialmente da juventude, de não ser só o conteúdo, mas também ser o produtor, também ser o fotógrafo, também ser o jornalista que fale da sua região, editando da forma que mais acha interessante.
Então, essa mediação que eu falo, que é uma mediação sociocultural, é entender como que os conhecimentos daqui da Amazônia podem se contribuir com o nosso país e com o mundo, mas desde que ele tenha um protagonismo da população local, não só como conteúdo, mas também como produzir, editar e divulgar as suas próprias informações. E nessa troca há a possibilidade de uma integração de saberes, das populações locais também terem acesso a conhecimentos universais que a humanidade produz e que são úteis também para cá, para a nossa região, naturalmente, mas também que haja uma integração e não só uma visão de que o que é bom vem de fora, o que é bom vem de outros lugares, entre aspas, desenvolvidos, né? Então, essa integração a partir da comunicação é importante, essa mediação. Bom, a gente sabe que os próprios jovens é que fazem as pautas, e são comunidades distintas, né? Não é uma comunidade só, são várias comunidades. Como é que é essa formulação de pautas? Eu gostaria que você até citasse alguns exemplos, né, que te chamam a atenção, assim, que até hoje são marcantes, né, nas produções, né, que são feitas aí pela rede. Para falar disso, precisa entender um pouco como que o acesso às tecnologias foi ao longo do tempo, né, dessa experiência, que nós estamos falando de uma experiência de décadas já, que começou lá com a produção de rádios com alto-falantes, cornetas nas comunidades, até jornalzinho impresso com mimeógrafo a álcool, ou desenhados mesmo, né, à mão, que circulavam entre as comunidades, até chegar o vídeo com o VHS, essa coisa toda. Então, nós estamos falando desde lá até esse momento agora que a gente está vivendo da era da internet. Então, no início, né, as produções comunitárias, o conteúdo editorial, vamos dizer assim, era feito através de oficinas que a equipe do projeto passava nas comunidades, fazendo as capacitações, fazendo as oficinas, sempre, né, com essa perspectiva de oferecer capacitação técnica, mas, ao mesmo tempo, valorizar as formas de ver o mundo dessa juventude, dessas comunidades. Então, se incluía ali conteúdos educativos, que eram próprios do repertório do próprio trabalho do Saúde e Alegria, que o Saúde e Alegria tinha ali uma intencionalidade que fossem abordados com esses jovens, como prevenção, né, de DST/AIDS, valorização do jovem, empreendedorismo, organização social, cidadania, né, quais são os direitos da criança e do adolescente, mas também sempre privilegiava temas da própria juventude, o que a juventude queria falar ali no seu local, desde festas de futebol, de torneio de futebol, por exemplo, dos times, até eventos comunitários das igrejas, manifestações folclóricas, a cultura, os artistas. Então, era sempre esse misto, né? Depois, com a chegada da internet, quando a gente passou a ter pontos de acesso nas comunidades, em algumas delas que participavam da rede, essa forma de editorial passava a ser através, por exemplo, de blogs que a gente tinha e que a gente até uma vez ganhou um prêmio de fazer uma ferramenta no blog para que os conteúdos que fossem para a página principal fossem votados entre os próprios jovens. Então, as notícias que subiam para a home, né, para a página principal, eram a partir de votações. Claro que tinha ali uma assessoria, né, de jornalistas para ajudar, dar uma melhorada aqui e ali, mas as matérias iam da forma como a juventude produzia, né? Então, eram formações diversas. Eu diria que as linhas editoriais sempre foram muito livres mesmo, né, entre os jovens. Claro que respeitando questões éticas, morais, então, no sentido de não passar informação falsa. Na época, a gente já discutia o que hoje chamam de fake news, né? E na Rede Mocoronga não podia ter. Então, se essa notícia é verdadeira mesmo, você foi lá e checou, não vai prejudicar alguém injustamente com essa informação. Então, tudo isso era discutido nesses meios. Mas
assim, enquanto alguns meios existe o conselho editorial, né, muito rígido, o nosso tinha uma assessoria do Saúde e Alegria, mas era bem livre a participação das comunidades para mandar suas informações, suas mensagens. Eu lembro que uma das notícias que uma época foi destaque, por exemplo, foi quando uma baleia mink encalhou aqui no Tapajós e acabou morrendo, infelizmente. Mas, por exemplo, os repórteres da Rede Mocoronga da época, das duas comunidades que faziam parte, que era Piquiatuba e Belterra, que hoje até já é cidade, eles que deram em primeira mão a notícia, e isso virou fonte também para outros veículos, né, que começaram a divulgar isso, a partir dessas imagens que eles começaram a produzir. Mas também há outras experiências de documentação de fatos históricos importantes, de problemas socioambientais da região, por exemplo, como manifestações das comunidades contra a exploração ilegal de madeira, apreensão de balsas de madeireiras através de manifestações das comunidades, que os jovens das comunidades que participavam da Rede Mocoronga, enquanto a mídia de fora, né, muito alinhada a interesses do agronegócio da época e da economia predatória da Amazônia, criminalizavam as comunidades que estavam se manifestando contra a exploração ilegal, tinham apreendido por elas mesmas balsas, já que os órgãos públicos de fiscalização não faziam nada. E enquanto essa mídia criminalizava essas comunidades, os repórteres da Rede Mocoronga estavam lá documentando e divulgando a versão da comunidade sobre por que eles estavam fazendo aquilo, qual a importância daquilo, que gerou, inclusive, conteúdo para filmes, depois que foram feitos aqui na região, como aquele filme do Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que é um filme do Beto Brange, que a Camila Pitanga atuou, junto com vários outros atores, que inclusive incluíram a cena no filme. Então, para você ver como que isso, não a imagem, mas foi repetida, né, recriada, mas a fonte e aquilo só foi possível porque foi documentado pelos jovens na época, né? E agora, com a internet, a gente tem, na verdade, novos desafios, porque a era da internet e a forma como ela chega é bem impactante, embora tenha muitas comunidades sem acesso ainda à conexão, mas hoje a gente vive uma realidade, de disputa de narrativas, de modelo de desenvolvimento, não é diferente do que antes, mas hoje a Rede Mocoronga ela passa a ser, na verdade, uma plataforma que a gente tem até recriado até outros nomes mesmo, numa lógica de descentralizar mesmo a ideia da rede, não só a partir de um trabalho do PSA, mas a gente passa a apoiar grupos e coletivos que formam suas próprias redes. Então, o Saúde e Alegria passa a ser um parceiro agora para a criação de novas redes comunitárias, com autonomia, com condições de produzir suas informações, seus conteúdos. A gente vem fazendo isso muito em parceria com as organizações de base locais, representações de movimentos indígenas, representações de territórios, de unidades de conservação, de municípios, para que você tenha cada vez mais grupos e coletivos de jovens que estão interessados nas práticas da comunicação popular, para que eles tenham condições de produzir suas informações sobre a sua realidade e os seus posicionamentos em relação a que modelo de desenvolvimento quer para a Amazônia, que Amazônia que eles querem. E aí temos feito projetos, por exemplo, e aí você perguntou, voltando ao tema das pautas, né? Hoje as produções estão muito relacionadas à questão do clima, da agenda climática. Como é que o impacto das mudanças climáticas, que são uma realidade no mundo inteiro, afetam também aqui essas populações, exatamente elas que mais protegem o meio ambiente. Então, nós queremos dar voz cada vez mais para as nossas comunidades, para que elas possam ter uma participação ativa nesse debate. Afinal de contas, não foram essas comunidades que criaram os problemas
que aceleram as mudanças climáticas, e elas têm o direito de participar dessa discussão, e uma das formas que a gente encontra para fazer isso é através da comunicação popular, do apoio a esses coletivos de jovens de comunicação, e são vários espalhados hoje nos territórios que o Saúde e Alegria, ou o que a gente chamava de Rede Mocoronga, hoje passa a apoiar, né? O que você está falando é bem interessante, Fábio. Essa emancipação, né? Agora são várias redes, né? E é interessante, né? Incluindo também, né, os povos originários. Então, as problemáticas, né, da região, que a gente sabe que não são poucas, né? Principalmente com a questão do mercúrio, por exemplo. Enfim, né, com os Munduruku, tem os, né, Yanomami, né, em outra região, né, da Amazônia também. E outra coisa que você citou que eu achei interessante é que ainda há uma parcela que não tem acesso à internet. Nós estamos, né, em 2022. Fora que o mais importante é a infraestrutura, né, começando de baixo. Mas eu queria que você falasse, essas que não têm acesso à internet, quais são os meios, né, de comunicação que elas desempenham? Pois é, a gente fala, né, a gente estava falando, né, da realidade da internet, e eu reforcei isso, que muitos lugares a gente não tem ainda, e aí nesses lugares funciona, a gente trabalha com aquilo que funciona, né? Então a gente mantém toda a estratégia de radiodifusão, de programas de rádio, em que as pessoas podem mandar conteúdo da forma como elas conseguem, e esse rádio consegue chegar aos lugares mais distantes. Então, a Rede Mocoronga hoje mantém um programa semanal de rádio, numa rádio AM, que tem uma audiência em um território bem amplo aqui da região. O programa chama-se Rede Mocoronga, então os jovens, as comunidades mandam conteúdos ou ligam, né, quando tem algum sinal, ou estão próximos em algum lugar que pega a internet, ou se não, mandam mesmo correio pelo barco, ainda chega cartinhas, né, escrita à mão. E também temos um programa diário numa rádio FM, que também tem uma audiência na cidade, mas também no campo, né, nas comunidades rurais. Então, a gente mantém as estratégias de uso do rádio, porque o rádio chega onde a internet não chega. E a gente vem continuando um trabalho já de um bom tempo também, de debater a questão do acesso e a conectividade para as comunidades da Amazônia, porque a gente acha que essa também é uma prioridade que as políticas públicas devem reconhecer para incluir essa população na sociedade da informação e do conhecimento. As pessoas às vezes perguntam, mas se lá não tem ainda escola adequada, se não tem a saúde adequada, por que vocês estão reivindicando a internet? Talvez é porque se as pessoas tiverem internet, tiverem forma de se comunicar, elas vão questionar porque elas não têm saúde e educação de qualidade, especialmente se tiverem grupos de jovens e comunicadores que possam se expressar em relação a isso. E vários outros itens que nós poderíamos citar, como o próprio, por exemplo, você monitorar os territórios contra a invasão, você poder comunicar, né, autoridades, o monitoramento dos territórios, mas também em casos de emergência de saúde, é super importante ter o acesso à internet. E nós temos feito uma outra aba, vamos dizer assim, que está conectada, integrada à Rede Mocoronga, que é um projeto que chama-se Escola de Redes Comunitárias, que tem discutido não só com grupos locais aqui de Santarém, onde está a sede de Saúde e Alegria, mas com grupos da Amazônia, de vários estados da Amazônia, numa escola, montando uma escola de redes comunitárias, onde a gente está experimentando e discutindo metodologias que favoreçam a conexão dos desconectados. Então, como que organizações da sociedade civil de base ou experiências de comunidades, que tem ali grupos comunitários se organizando em torno da comunicação, como que eles podem se organizar para ter experiências, por exemplo, de ter provedores comunitários, de ter sistemas, né, de acesso alternativos às redes convencionais que não chegam nesses territórios.
e, ao mesmo tempo, debatendo políticas públicas, debatendo a necessidade do Estado reconhecer isso como uma demanda. Está sendo muito rico essas experiências. A gente teve no mês passado no Fórum Social Panamazônico, onde a turma se encontrou para debater isso junto com outras experiências. De fato, a gente tem visto a questão da comunicação como estratégica para as populações da Amazônia. Por exemplo, o movimento indígena tem falado muito disso, de ocupar, além de ocupar, aldear, né, que eles falam, aldear os espaços, aldear a política, aldear a internet, aldear as telas de computadores e celulares com conteúdos, com informações. Então, é importante que essa população tenha acesso e possa produzir, possa se comunicar. O Saúde e Alegria é um parceiro, um apoiador de fortalecer esses movimentos sociais, esses movimentos de base. Para a gente é fundamental isso. O que eu gostaria de saber é se todo esse processo da Rede Mocoronga, ela vai na ponta. Então, como você mesmo falou, assim, às vezes tem muitas reivindicações, as comunidades, né, é um espaço, né, de liberdade também, para eles mostrarem as demandas, as necessidades e também as atitudes, né, o que eles fazem. O que você poderia citar de exemplo, assim, que reverteu, né, em benfeitoria ou então em melhoria da situação de qualidade de vida, né, dessas comunidades? Acho que a gente tem muitos exemplos, por exemplo, de movimentos, por exemplo, que denunciaram, por exemplo, um grupo de jovens de uma comunidade que denunciou que na comunidade dela fazia 1 ano que não tinha um agente comunitário de saúde. Isso foi para reportagem no programa de rádio, o áudio circulou nas redes sociais, o prefeito ficou aborrecido, mas depois teve que contratar um agente comunitário de saúde, porque não fazia sentido não ter, por exemplo, né? Então, a gente tem vários desses exemplos do cotidiano, até que a gente gostaria até de ter um pouco mais sistematizado, mas é tanta coisa que a gente acaba não tendo esse tempo. Mas até questões muito peculiares, por exemplo, um jovem que hoje, inclusive, está fazendo sucesso aí com uma série no Spotify, com uma produção que chama Pavulagem, que fala das lendas, as histórias da Amazônia, que é um cara que passou pela Rede Mocoronga, hoje é um professor em Manaus, que, enfim, não perdeu sua conexão aqui com a realidade da comunidade dele, tem produzido, mas ele tem uma história muito peculiar, que é uma época, na comunidade, estava tudo armado para ter um casamento, a internet tinha acabado de chegar na comunidade dele, porque, inclusive, ele militou para que tivesse um telecentro lá, e simplesmente o padre não apareceu e não avisou ninguém que ia ter o casamento, né? Aí eles foram para redes sociais denunciar o desrespeito do padre, pela comunidade, pelas pessoas que iam casar, enfim, isso deu um rebuliço danado. Mas, sabe, a informação, acesso à informação, desenvolve essa autonomia e essa cidadania. As pessoas podem fazer suas reivindicações, podem falar da sua realidade, da sua cultura e cobrar por direitos. E acho que é isso que é o sentido do que a gente faz, que as pessoas, que a sociedade da informação é para isso, né? Para as pessoas poderem ter acesso e reivindicar os seus direitos também. E, Fábio, só para complementar, essa região tem a reserva extrativista, né, do Arapiuns, tem a Floresta Nacional do Tapajós, né? É uma bacia do Tapajós, é extremamente importante, né, do ponto de vista socioambiental. Com a Rede Mocoronga, quais outros exemplos também que você pode citar que isso reverbera, né, na conservação dessa região? Que também é outro aspecto que é importante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer aí, que é o transporte fluvial, né? Então, assim, as dificuldades são imensas também, né? Para se ter a logística, enfim, também para ter o modo de vida, né? O acesso também à infraestrutura necessária, né? O que tem acontecido é que a gente, com essa
de centralização que eu falei, de apoios a coletivos, a outras pequenas redes de comunicação comunitária, esses grupos têm falado muito, têm denunciado muitos problemas do impacto da mineração ilegal, que tem causado essa poluição toda no Tapajós, não só em relação à mudança da cor da água, mas também a própria contaminação por mercúrio, que estudos aí estão mostrando o impacto disso na saúde humana, um alto índice de contaminação acima do que a OMS recomenda. E esses grupos têm falado sobre isso, têm produzido vídeos, têm produzido narrativas das próprias comunidades preocupadas em relação a isso. Nós estamos vivendo esse momento agora, né? Então, não dá muito para dizer se essa comunicação vai mudar de alguma forma essa realidade. O que a gente sabe é que as pessoas não estão caladas e estão mostrando esse problema, estão denunciando. E essas estratégias de comunicação popular que dão autonomia para que as pessoas falem por si próprias dos seus problemas, está conseguindo fazer isso. Então, isso para a gente já é um bom indicador, um bom passo. Walter, obrigada pela sua presença no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc, na série Educomunicação Socioambiental. Bom, o que a gente quer saber? Lógico, né? A sua história, né? Como você entrou na Rede Mocoronga, né? Desde quando? E você conta um pouquinho dessa trajetória até hoje para a gente. Sim, então, eu sou Walter Kumaruara, né? Sou aqui da região de Santarém, nascido na comunidade ribeirinha de Pedra Branca, hoje aldeado em Vista Alegre do Capixauã. Na verdade, a minha história com a Rede Mocoronga, na verdade, foi uma paixão, né, que se tinha antes, daquele primeiro momento que era que o próprio Saúde e Alegria falava sobre os direitos da criança e dos adolescentes, né, que era o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu via que muitas coisas também não eram levadas, né, em consideração dentro da comunidade sobre esses direitos, né, e a Rede Mocoronga, na verdade, ela surge também para fortalecer esse protagonismo dessa criançada, né? Naquela época eu era criança, e via o circo, né? O cinema, e me apaixonava por aquilo, né? Que, na verdade, era uma coisa diferente na comunidade, porque não se tinha isso, né? E hoje, naquela época, com 9 anos de idade, já comecei a sair de casa, minha mãe sempre me apoiando também, para participar, os professores também, tinha as questões das aulas, mas eu sempre era aquela pessoa que, tipo, de não estar muito aí para as aulas, eu gostava de estudar, mas quando pintava a oportunidade de sair, também porque é conhecimento que a gente adquire, que algumas coisas a escola não ensina a gente, né, então ela prepara a gente para sair da comunidade, não prepara a gente para ser liderança dentro do território, né? Então faz parecer que a gente só é alguma coisa quando a gente termina a universidade. Então eu sempre fui de um jeito diferente, dizer que não, a gente já é alguma coisa dentro da comunidade e a gente precisava quebrar isso, né? E a Rede Mocoronga ela me incentivou bastante, né? Foi quando eu conheci o Magnólio, né? Um grande homem que me chamou, na verdade, para atuar também dentro da rede, né, e depois com o Fábio Pena, que é de comunidade também, né, de incentivar também essa participação dentro da Rede Mocoronga, e eu gostava porque era um jeito bem dinâmico, né, participava do circo, fiz aula de circo com os Doutores da Alegria também, né, mas não era para aprender a ser palhaço, né, era para aprender a trabalhar com as questões ambientais, com as questões de violência contra crianças e adolescentes, de uma maneira bem legal, onde essa juventude pudesse entender também, né, e a criançada também pudesse entender o seu direito, como denunciar. E aí fui me apaixonando cada vez mais pela música também, né, de fazer paródia, de falar sobre o estatuto, de falar sobre o leite materno, né, então, de falar sobre essas coisas que são sérias, mas de uma maneira bem divertida, mas que repasse a mensagem, né, que é aquela frase que a gente sempre carrega, que é a alegria não tira a nossa seriedade. O Magnólio sempre falava, né, então, era brincando que a gente aprendia e ensinava outras pessoas.
né? Isso foi me cativando cada vez mais a ser da Rede Mocoronga, né? Porque muito se fala da Amazônia, fala da gente aqui da nossa região, mas pouco se permite que nós mesmos que moramos aqui falamos de nós. É sempre outras pessoas que falam da gente, que vem aqui, tem uma ideia do que é ser Amazônia e tal, passa 10 dias e pensa que já sabe tudo sobre a gente, quando na verdade nem nós que moramos aqui, a gente conhece essa imensidão de Amazônia que existe nesse Brasil, né? Então, eu tenho 26 anos, e nem tudo eu conheço, mas as experiências que eu vou adquirindo, né, com a juventude, com outros jovens, não só daqui da região, mas hoje já levando formações para regiões de outros estados também, né, de fortalecimento do protagonismo juvenil dentro das comunidades, fazer a juventude entender da importância do seu papel em defesa do seu território hoje, né? Hoje eu já trabalho um pouco mais nessa linha de ser uma coisa mais séria mesmo, né, de falar sobre o território, de falar sobre mudanças climáticas, de despertar, de falar sobre política no território, né, da importância da política, para que essa juventude possa construir, né, as políticas dentro do seu território, que é o que eles querem, e a gente consegue, na verdade, né, fazer com que essa juventude construa isso e comece a pautar também, né, porque muito se fala da juventude também, de tipo, a gente já é jovem, ainda carrega um fardo de que a gente não quer saber de nada, de que a gente não tá aí para as coisas, mas a gente tá aí para mostrar que a gente quer sim, né? Só basta ter os espaços que a gente precisa. Hoje, atualmente, eu estou dentro do Conselho Municipal de Juventude de Santarém, né? Sou fundador desse coletivo, que é o Coletivo Jovem da Pajônico, trabalho no Saúde e Alegria e faço formações em outros lugares também com essa juventude. Inclusive, a gente está voltando de um festival que era o Piracaião, da Amazônia para a Amazônia, onde o coletivo Jovem Tapajônico foi responsável por organizar, onde é o jovem do próprio território que organizou tudo, né? A gente pensou como é que seria feito, quebrando um pouco essa ideia de que as pessoas que vêm de fora têm que fazer as coisas para a gente, né? Fazer evento e tal. E dessa vez foi diferente, foi a gente que planejou, foi a gente que correu atrás das coisas, a gente que montou tudo isso, né? Então, a Rede Mocoronga, ela abriu esse espaço também, né, de fazer com que nós mesmos, pudéssemos ser protagonista, né, da nossa própria história. Então, hoje, dentro da rede, eu trabalho nos programas de rádio que se tem aqui na cidade, né, que é da Rede Mocoronga. Levo os jovens também para dentro da rádio, né, quando eles estão aqui na cidade, porque eles têm as rádios comunitárias lá dentro da comunidade, a Rádio Corneta, tem a rádio comunitária mesmo, que é FM, né, que já abrange mais um pouco, e essa juventude ela vai fazendo com que elas cheguem mais nesses espaços também, né, que é nosso, de usar a tecnologia ao nosso favor, né, usar o celular. Recentemente a gente foi bagunçado como a tribo do iPhone pelo ministro, que era ministro do Meio Ambiente, que era o Ricardo Salles, né? Porque a gente estava com o celular lá em Brasília e ele fez tipo chacota com a gente, né? Tribo do iPhone e tal. E a gente usou esses argumentos para dizer, não, a gente está aqui com o celular para denunciar as atrocidades que ele, como ministro do Meio Ambiente, vem causando isso, né? Então a gente deu uma resposta para ele também, né? Nas matérias da Folha de São Paulo, onde eu também escrevo, né? Na coluna também. Então, tem alguns documentos meus também feitos lá. Então, como é que a gente utiliza essas ferramentas em defesa do nosso território, em defesa da vida, propagando, despropagando as fake news, que rola muito também, né? Inclusive, nessa pandemia, a gente trabalhou bastante, né? Com essa questão do empoderamento dessa juventude, aonde a gente colocou um barco. Eu já fazia o trabalho com barco dentro da comunidade, que era distribuir cesta básica, kit de higiene, mas a gente queria uma coisa a mais. E o Coletivo Jovem Tapajônico produzia material, a Rede Mocoronga tem a corneta, então eu montei uma rádio dentro do barco, aonde a gente saiu fazendo barulho na comunidade, né, dentro do Rio Tapajós, dentro do Rio Arapiuns, aonde a gente conversava com o comunitário, mas aí tinha paródia, tinha poesia, tinha um monte de coisa incentivando a galera a usar álcool em gel, usar máscara, né, quando vim para a cidade, ter todos os cuidados. Então, isso foi uma possibilidade também de salvar, né, querendo ou não, salvar vidas dentro da floresta, né, porque se pensa muito na Amazônia como uma área de floresta, de rio, de árvores,
mas não se olha para a Amazônia como pessoas que se tem dentro desse território, né? E fazer eles entenderem que se tem esse rio, se tem essa floresta, é porque a nossa cultura que faz com que tenha essa floresta, né? Porque onde não tem gente hoje está todo desmatado no Brasil, né? Já se vê o relato, só olhar no Mato Grosso já se vê, né? Os grandes campos de soja, até aqui mesmo em Santarém, né? No Planalto Santareno a gente vê isso. Então, se tem isso lá na Reset Tapajós de Arapiuns, é porque tem pessoas lá cuidando disso, né? E não pessoas diferentes, somos nós, na verdade, né? Não tem pessoas melhor para cuidar desse território do que a gente. Então, é fazer essa juventude também entender a importância disso, né? A importância de se discutir território, se discutir sobre política. E hoje a Rede Mocoronga, ela proporciona isso também, né? Criando outras redes que ela abraça e abarca e a gente consegue se fortalecer, né? Hoje ela é mais uma rede para a gente ter outros coletivos, e ela é a soma disso tudo do que a Rede Mocoronga, ela trabalhou há muito tempo atrás, né, e vem trabalhando, então nós somos resultado disso. Nossa, é uma trajetória muito bacana, que você começou com 9 anos, né? Está com 26 hoje, criou um coletivo que também é um instrumento de educomunicação socioambiental. E eu gostaria, Walter, que você também falasse um pouquinho do coletivo, porque o coletivo ele reúne indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né? E você criou em 2018. Então, como é que vocês defendem, por exemplo, a parte socioambiental, né? Tendo em vista, né, tantas pressões na região onde vocês vivem? Então, quando a gente criou o coletivo, né, que é o coletivo Jovem Tapajônico, a gente veio com uma ideia de falar sobre território, né, porque naquele momento, até hoje mesmo, né, se sente essa dificuldade de, tipo, a escola, eu já pego pela escola, né, que é, tipo, de preparar a galera. A gente sabe muita coisa da Grécia, sabe muita coisa de fora que não tem noção, né, na verdade, de tudo isso, de Egito, de tudo isso, dessas questões, mas, tipo, a aula, ela não foca também para dentro da comunidade, não faz a galera entender o território, não quebra as paredes, né, parece que não dá de ensinar a geografia ou a história sem estar lá no livro o tempo todo, né, então, é quebrar isso, e aí a gente resolveu criar esse coletivo porque a gente sentiu essa necessidade de falar sobre território e falar sobre política ao mesmo tempo, né? Até porque era os temas que eu não gostava também. E eu percebia que a juventude também não gostava. E teve um tempo que eu parei e pensei, não, é coisa boa, falar sobre política é coisa boa. Então, trazer essa galera também do coletivo para falar sobre isso, falar sobre mudanças climáticas também, né, que são temas que são ligados. E a gente já trabalhava sobre mudanças climáticas antes dessa questão hoje parece que é moda, né, no mundo todo se fala sobre mudanças climáticas, mas a gente já estava trabalhando isso há muito tempo também, né, desde a fundação do coletivo. Então, quando a gente fala sobre o roçado, fala sobre as questões que estão acontecendo dentro do território, e a gente traz o coletivo para somar, né, para fortalecer, de juntar também essa ideia, porque a gente tem os movimentos dentro do nosso território, que é o movimento quilombola, o movimento indígena, cada um tem sua bandeira de luta e tal, mas o objetivo é o mesmo, né, é a mesma. Então a gente precisava fazer isso, né, de juntar essa galera e não, olha, isso aqui a gente consegue fazer, né, e juntar essa juventude para poder trabalhar essas questões socioambientais também, né? E o coletivo ele traz isso, que é falar sobre território, falar sobre política, falar sobre meio ambiente, falar sobre a gente, na verdade, né? Porque não dá de falar de mudanças climáticas sem falar das populações tradicionais. Não dá de construir uma política se não tem as populações tradicionais envolvidas no meio disso, né? Então a gente precisa estar participando, né, de tudo isso para que a gente possa estar construindo coletivamente, né? Porque a gente fala muito de desenvolvimento, mas quando na verdade a gente precisa ser envolvido dentro desses debates, né? Porque a gente sabe o que a gente quer. Então, ao invés de falar sobre desenvolvimento, a gente fala de envolvimento, né? Porque a gente precisa estar junto construindo tudo isso. Bom, Walter, muito obrigada. De nada, eu que agradeço. E agora você faça suas considerações finais e desde já eu agradeço, né, a participação.
Sucena, muito obrigado aí pelo convite para participar aqui desse bate-papo com você, com seus seguidores. A gente acompanha já o teu trabalho há um bom tempo, sempre preocupada com as questões da Amazônia, documentando, fazendo boas reportagens, colaborando com esse grande desafio que nós temos, que é como proteger um território muito rico e que a gente nem descobriu ainda todos os seus potenciais, mas que está sendo muito ameaçado, ou seja, nós estamos destruindo aquilo que pode ser o nosso próprio futuro. Então, essa preocupação é de todos nós, de jornalistas comprometidas como você, de comunicadores populares, jovens ou profissionais, né, para que mais gente, mais pessoas da nossa sociedade possam estar sendo formadas e possam ter acesso a essas informações do que está acontecendo e, mais que isso, possam colaborar na busca de soluções.